Hoje eu quero conversar com você acerca de Jesus, o bom pastor. Quero convidá-lo a fazer a leitura de João capítulo 10 e nós vamos nos prender nesta oportunidade no versículo 11, em que Jesus faz uma afirmação: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Existem na Bíblia três descrições do Senhor como pastor, que estabelecem três aspectos diferentes do seu pastoreio: o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Cada um deles está intimamente ligados a uma das características salvadora de Jesus. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, como vimos no verso 11 do capítulo 10 do Evangelho de João, ele assim descreve porque se coloca na forma doadora daquele que na cruz se entrega e morre por nós, por suas ovelhas. O grande pastor está descrito lá em Hebreus capítulo 13, no versículo 20, que nos diz: Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Ele está falando diretamente da ressurreição de Jesus. Por fim, a palavra diz que o Senhor é o supremo pastor, revelando o pastoreio do nosso Senhor. Agora já o Cristo glorificado, sentado à direita do Pai. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 4, assim escreve Pedro: Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. O bom pastor dá vida pelas ovelhas a fim de que possam receber vida. Em contraste direto, temos a atuação dos pastores diferentes do bom pastor, que são os mercenários, cujo propósito é, antes de tudo, tirar proveito das ovelhas ao invés de servi-las. Ao morrer por nós, Jesus nos legou todos os efeitos da sua morte, porque morremos com ele. Lá em 2ª carta aos Coríntios, no versículo 1 do capítulo 5, Paulo escreve: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E a nossa morte com Cristo significa não a morte física, mas a morte do homem natural que está interiorizado em nós, mesmo que este homem natural seja bom de acordo com os nossos padrões pessoais. É preciso que ele morra e que Cristo faça nascer em nós um novo homem, como ele explicou a Nicodemos que importa nascer de novo. Cristo tomou o lugar do pecador na morte de cruz, o seu corpo lá na cruz, dilacerado, ensanguentado, recebeu o pecado para que nós, pecadores, pudéssemos ser com ele morto na sua morte, ganhar o seu lugar também com a sua glória, carregando sobre o seu corpo o pecado de todos nós naquele madeiro. É interessante que Pedro escreve no capítulo 2, na sua primeira carta, no verso 24, algo interessante, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Pedro ele está usando aqui a figura daquilo que Isaías usou no seu capítulo 53, muito especificamente no versículo 5, quando ele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fomos tirados da condição de culpados e colocados numa situação de perdoados para sempre, sem culpa, recebidos por Deus por uma justiça que deveria ser imputada a nós, mas que foi colocada sobre Cristo. Ou seja, Jesus leva sobre si os pecados de todos nós, nós que cremos nele como seu Salvador.
O grande pastor fala da sua ressurreição. A morte de Cristo satisfaz todas as exigências de Deus quanto ao nosso pecado, e a sua ressurreição torna-se então a origem de todos os pormenores de sua jornada, dele sendo o grande pastor. A palavra ressurreição deve ser traduzida por tornar a vida, ou seja, Jesus Cristo morreu e tomou a sua vida de volta, ou seja, ela pode ser definida por vida plena. E em João capítulo 10, no versículo 10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É essa vida espiritual que ele nos oferece. Então, é preciso entender que a ressurreição que Jesus nos ensina significa que não resta mais nada do que era antigo, daquilo que foi atual, e tudo agora que fazemos diante de Deus torna-se novo. É uma posição inteiramente nova. A cruz, portanto, é o fundamento da mensagem cristã e o ponto alto da sua mensagem está no túmulo vazio, ou seja, a ressurreição é o Cristo que se tornou carne, habitou entre nós como o próprio Deus, mas que agora ele se torna, então, o Senhor da própria vida, porque ele venceu a morte. Cristo é, então, na sua ressurreição, o ponto auge da mensagem do Evangelho. A cruz, portanto, é o fundamento da mensagem. Falar sobre a ressurreição com Cristo, sem reconhecer que antes ele passou pela cruz, é inútil. Paulo escreve isso na sua primeira carta, no capítulo 15, no verso 36, ele diz: insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer a semente. A nossa ressurreição em Cristo é uma nova posição, que significa um abandono completo da antiga posição que ocupávamos, onde todas as coisas relacionadas a elas precisam morrer. Por isso Paulo diz que é o homem natural. E assim, se alguém está em Cristo, agora nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que em Cristo tudo se faz novo. Segundo aos Coríntios 5:17, Paulo declara isso. Um outro significado da ressurreição é que o poder que opera agora em nós vem única e exclusivamente de Deus. Poder nenhum desse mundo pode diminuí-lo. Como está escrito lá em Efésios capítulo 3, 19 e 20, Paulo declara isso de uma forma linda à igreja, aos irmãos de Éfeso. Ora, aquele que é poderoso para infinitamente mais fazer tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, é o poder de Deus que opera na nossa vida. A vida da ressurreição nos mostra, pelo Espírito Santo, que as Escrituras revelam o objetivo todo da revelação de Deus. Desde o princípio sempre fora Cristo, a pessoa de Jesus. São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa-vos que cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O próprio Senhor Jesus declara isso lá em Lucas, capítulo 24, no verso 44. E por último, vamos falar do Supremo Pastor, que está relacionado agora à sua glorificação. O bom pastor é aquele que morre e que dá a sua vida pelas ovelhas. O grande pastor é aquele que, ao dar a sua vida, toma de volta e tem poder da vida em suas mãos. E agora, o Supremo Pastor é aquele que está relacionado à sua glorificação, aquele que está acima de toda autoridade. Ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse então Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes.
Ele revela o profundo escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel capítulo 2, nos versos 19 a 22. O nosso Senhor já venceu e obteve o triunfo na cruz do Calvário. Agora, ele já ressuscitado está coroado com honra e glória. Ele foi feito o herdeiro de todas as coisas, está sentado à direita de Deus, esperando que seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Ora, o qual os anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Hebreus capítulo 1, versículo 13. Cristo destruiu todos os poderes que mantinham a criação aprisionada. Ele já venceu o pecado, venceu a carne, venceu o mundo e venceu a Satanás, o inimigo das nossas almas. Ressuscitou vitorioso sobre todos os poderes das trevas, conduzindo assim o seu povo da antiga criação e de tudo quanto lhe pertence para uma nova geração, viver em uma nova dimensão, em novidade de vida. Coisa linda é crer num Deus assim. Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e o fez assentar nos lugares celestiais, sobre um alto e sublime trono, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O bom pastor é aquele que morre pelas suas ovelhas. O grande pastor nos dá vida pela sua ressurreição. E o supremo pastor, que está sentado à direita da majestade de Deus, é que governa todos os detalhes da nossa vida. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Isaías capítulo 40, versículo 11. Uma boa lição fica para nós, dentre outras que eu quero destacar. Primeiro, é que se nós temos confiança no bom pastor, no grande pastor, no supremo pastor, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. As lutas desta vida são passageiras, tudo passa, mas Jesus Cristo e a sua palavra jamais hão de passar. Lembre-se, ele é o seu bom pastor e você, sendo ovelha do seu pasto, tem garantido o alimento que só Deus tem para te dar. Através da sua palavra, através da convivência com os salvos, através da igreja de Cristo, onde ele sendo o cabeça, nós somos membros do seu corpo, cooperamos mutuamente para o nosso crescimento pessoal, para o crescimento da igreja, para o crescimento das famílias, para o desenvolvimento do nosso trabalho, da nossa tarefa em cooperar com Cristo na pregação do Evangelho. Ah, como é bom ser ovelha de Jesus! Davi diz isso no Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi afirma isso com toda a veemência, porque ele sabe que o poder de Deus está na pessoa de Cristo e em ele sendo o Deus que cuida como pastor. Davi está fazendo uma referência àquilo que ele era. Davi fora pastor, ele apacentava ovelhas, ele sabia o compromisso, a responsabilidade, o zelo, o cuidado que deveria ter com as ovelhas de seu pai. Ah, como é bom ser ovelha de Jesus, porque se Davi tinha essa consciência, muito mais nós devemos ter. Sermos ovelhas do pasto de Jesus, confiar nele, tê-lo como Senhor das nossas vidas. Ah, como é bom receber o pasto verdejante de Jesus, porque ele não vem apenas para saciar a nossa fome física, ele tem poder para saciar a nossa fome espiritual, para alimentar a nossa alma, para nos encher de graça, de fé, de esperança. Como é bom ter esperança nesse tempo tão difícil, onde as pessoas estão em desespero. Algumas se suicidam, outras entram em crises terríveis de depressão, de ansiedade. Mas o nosso Deus, em Cristo Jesus sendo nosso bom pastor,
É Ele que alimenta a nossa alma e dirige os nossos passos. Ah, como é bom saber que Ele nos leva a águas tranquilas, refrigera a alma, ou seja, nos dá a certeza da sua presença, nos acalma, nos dá a convicção de que nós temos alguém que cuida de nós. Não tenha medo, creia, Jesus Cristo ama você, Ele cuida de cada um de nós. Se eu e você somos ovelhas do seu pasto, Ele é responsável por nós, Ele nos alimenta, Ele cuida, Ele providencia todas as coisas, porque nada nos faltará. Ah, se você ainda não é ovelha de Jesus, se você ainda não se alimenta dele, deixe que Jesus Cristo seja o seu bom pastor. É tempo de se deixar apacentar por ele. Não perca tempo. Aceite a Cristo hoje mesmo. Aceite a Cristo já. Não perca tempo. Deixe-se alimentar por ele. Entregue-se aos cuidados dele como bom pastor. E você vai descobrir como é bom tê-lo como o seu guia, o seu orientador, o seu cuidador, aquele que vai providenciar todas as coisas para a sua vida. Que Deus te abençoe. Estamos chegando a mais uma mensagem de Deus e eu gostaria de pedir a você que compartilhasse essa mensagem com as pessoas da sua família, do seu grupo de WhatsApp ou de outra rede social. Não perca a oportunidade de fazer chegar uma palavra de Deus a você e também àqueles que você ama. Que Deus esteja falando profundamente à sua mente, ao seu coração. E assim, ao término desta mensagem, não deixe de se inscrever no nosso canal, de tocar no sino, dar um like, é muito importante para que nós possamos dar seguimento ao trabalho de Deus na obra da evangelização, do consolo e de edificação dos salvos. Que Deus te abençoe, que a mão do Senhor dirija os seus passos. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado porque Jesus é o nosso bom pastor. Ele é o nosso grande pastor. É o supremo pastor, porque morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. E na sua ressurreição possamos confiar na eternidade sem medo, porque sabemos em quem temos crido e estamos certos que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. E obrigado, porque ele, sendo o grande pastor, cuida de nós, intercede por nós, zela por aqueles que são ovelhas do seu pasto. Nós louvamos ao Senhor e pedimos que renove a nossa força, alimente as nossas almas em Jesus, na sua palavra. E em nome dele que a ti oramos. Amém. Que Deus te abençoe e que ele fale profundamente ao seu coração, é o nosso desejo. Amém?